Olá pessoal, tudo bem? Vem por meio dessa videoaula, né, repor. Essa aula é dedicada tanto para a segunda série do ensino médio quanto para a terceira série do ensino médio, respectivamente as turmas 201 e 301. Para o pessoal da 201, né, essa matéria é matéria nova, é uma videoaula de reposição, enquanto para a terceira série, para a 301, se trataria de uma continuidade de uma aula que a gente já estava tendo. Ambas serão a mesma aula, e que seria essa aula seria Brasil, Nova República. Para quem está acompanhando aí da segunda série, seria os módulos 29 e 30. O 29 seria Brasil, Nova República, né? Enquanto o módulo 30 seria o Brasil já no período da nova ordem mundial, que seria ali o do século XXI. Já para a terceira série, que acompanha do livro, seria mais especificamente uma parte de abertura política no Brasil e Brasil século XXI, respectivamente módulos 13 e 14, frente B. Tá? Mas fora isso, seria a mesma matéria para as duas turmas, tendo em vista que seria o mesmo conteúdo. Brasil, Nova República. E já entrando aí, o que seria essa Nova República aí? Como a gente viu, né, nos capítulos anteriores, o Brasil lá em 1985 vai entrar num período de abertura política, onde de um período de ditadura civil-militar, onde a gente tinha a ausência de direitos civis e também a impossibilidade de elegermos ali os nossos governantes para o executivo, né? Em 1985 é eleito ali de maneira indireta Tancredo Neves, que vem a falecer um pouco depois e assume José Sarney. E durante o período de José Sarney de governo feita, né, eleita a Constituição de 1988, que é a Constituição que se encontra em vigor atualmente, a Constituição Cidadã. É a partir daí que a gente pode dizer que o Brasil entra no período de Nova República, que vem desde 1988, quando a gente elabora a nossa nova Constituição, até o período atual de governo Lula. Digo governo porque a aula de hoje, assim como as aulas anteriores, que vão tratar tanto da ditadura quanto do período atual de Nova República, né, vão estar sempre sendo divididas em maneiras de governo, para a gente poder entender melhor o desenvolvimento do processo histórico, né? A gente poder dividir certinho. E bem, partindo então desse princípio, né, dessa matéria que nós já tivemos de redemocratização, que cairá tanto na prova da segunda série quanto na prova da terceira série. Portanto, as duas turmas estudem isso aí também, tá bom? Como eu disse anteriormente, né, esse período de Nova República vai se inaugurar lá em 1988 com a nossa nova Constituição. E por que ela era chamada de Constituição Cidadã? A gente tem que pensar, né, que ao longo de todo o processo histórico brasileiro nós tivemos populações marginalizadas, né, sobretudo os negros, indígenas e até mesmo as mulheres e tudo. E a Constituição Cidadã, tendo em vista também a desigualdade social e a pobreza, ela veio justamente para tentar resolver esse problema, suplantar, colocando ali artigos constitucionais, né, como o artigo 3, que dentre os seus objetivos ele queria eliminar a pobreza e a desigualdade social no Brasil, tentando colocar o Brasil agora num novo modelo que vai surgir ali no final do século XX, início do século XXI, de gestão do Estado e da economia, né? Onde a gente vai ver um Estado mais adepto ali ao neoliberalismo e tudo, mas também tentando ali fornecer políticas sociais para aumentar, seja o poder de consumo, seja a inserção de grupos marginalizados ou mais pobres na sociedade, né? Então, essa Constituição de 1988, graças também, tem que lembrar que o período de redemocratização brasileira contou com forte apoio de mobilização popular, a gente vê isso no Direta Já e no movimento sindicalista. Todos esses grupos, o movimento indígena, por busca por terra, eles vão estar presentes na elaboração dessa Constituição durante o primeiro governo da nossa nova república, né, o governo Sarney. Lembrando, ele foi eleito de maneira indireta e no caso do Sarney, ele assumiu, né, como um vice do presidente Tancredo Neves. E dentro dessa Constituição, como dito, né, ela vai tentar ali resolver alguns problemas sociais do Brasil. É importante, porque eu também vou cobrar isso discursivamente na prova das duas turmas, né, entender que, por mais que a Constituição de 1988 tenha proposto aí inúmeras medidas que visem as populações marginalizadas do Brasil e a melhora das condições de vida dela, como visto na década de 90 e até mesmo agora nos anos 2000 até os dias atuais, ainda há muita coisa a ser feita. Ainda existe desigualdade no Brasil, o racismo ainda impera e, como por exemplo, né, a gente vê a votação do marco temporal ali nas terras indígenas, né? Ou seja, apesar de a gente ter uma Constituição que
é elaborada com o sentido de trazer essas populações excluídas melhores condições de vida, ela ainda peca nesse sentido. Então é importante lembrar disso, que se por um lado a gente tem uma Constituição mais cidadã, mais popular, por outro, ela ainda encontra limitações para poder aplicar o que ela mesma coloca como diretriz. Tá? E isso vai ser uma marca importante do governo Sarney. E além da Constituição de 1988, né, que vai representar ali uma ruptura entre o período anterior da história do Brasil, que seria de ditadura civil-militar, né, uma continuidade que vai ter vai ser o problema da hiperinflação. Lembrando, de maneira bem simples, tá? O que seria inflação no caso brasileiro da década de 90? Seria, no caso, a gente está vendo ali um crescimento do preço de consumo das coisas, ou seja, as contas estão ficando mais caras, o preço dos produtos nos mercados está ficando mais caro, o preço do combustível, isso aí no final da década de 80 e início da década de 90, tá? Que vai perdurar até meados da década de 90. Então a gente está vendo o custo de vida se tornando mais caro, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o poder de consumo, de compra, o salário mínimo da população brasileira não acompanhando essa subida de preços. Resultado, a gente tem coisas muito caras e as pessoas não podem consumi-las, não podem pagar suas contas, isso acaba inflando a economia, o que vai ter também impacto na taxação de juros aqui no Brasil. Resultado, essa inflação ela vai aumentar virando uma hiperinflação, levando a imensa desigualdade social no Brasil e a uma imensa pobreza por boa parte da população brasileira. Esse problema vai estar presente tanto no governo Sarney como nos governos posteriores. Tá? O Sarney ele vai criar diversas políticas econômicas a fim de poder sanar esse problema. A principal dela, evidentemente, é o seu plano Sarney, que dentre as suas principais características já tem a política de congelamento de preço. E aí, como fonte histórica, né, se a gente quiser analisar, vai ter ali o tal do fiscais do Sarney, que seria o quê? Seria aquelas pessoas que, por meio de uma tabela impressa, sobretudo em jornais, né, impressos, chocados e tudo, as pessoas iam no mercado com um preço pré-tabelado ali dos produtos, né, para poder ter um maior acesso ao poder de consumo. Dentre outras medidas econômicas que, junto com essa, se provaram infrutíferas, justamente porque o fornecimento de produtos para os mercados foi prejudicado por parte do empresariado que não concordava com essa política de congelamento de preços, né, dentre outras medidas econômicas de taxação de juros. Resultado, foram 6 planos econômicos, né, 6 ou 5 planos, e que, assim como o plano Sarney, nenhum deu certo e a hiperinflação persistiu. Nos anos seguintes, é tida a primeira eleição direta do Brasil Nova República, ou seja, vai ser a primeira vez, a partir da Constituição de 1988, que a população brasileira vai poder eleger os seus governantes para o cargo de executivo, ou seja, o presidente. E aí, né, o Brasil vai escolher para o seu presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, assim como José Sarney, vai ter que lidar com a questão da hiperinflação. Tendo em vista que ele foi eleito não só com discursos anticorrupção, mas com discursos também de que, por meio de políticas de privatizações e políticas liberais, ele vai tentar ali melhorar a economia brasileira, ele também vai lançar alguns planos econômicos, o principal deles, o Plano Collor. Só que o Plano Collor, ele teve um importante problema naquele momento, porque além dele tentar uma nova forma de congelamento de preços, para poder sanar a dívida pública e também lidar ali com a questão da dívida externa brasileira, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, ele vai fazer o sequestro das poupanças de muitos brasileiros. E isso vai causar, juntamente com escândalos de corrupção que vão surgir no seu governo, um desgaste da sua imagem e do seu governo, levando ao Fernando Collor um pedido de impeachment no Congresso. Antes dele ser impeachmentado, de fato, ele abre mão do poder, né? Ele não chega a ser o protocolo de impeachment, ele não chega a ser totalmente implementado, mas com a imagem desgastada e com a desigualdade brasileira aumentando ao passo que a hiperinflação também aumentava, Fernando Collor de Mello deixa o poder, passando assim o poder para o seu vice-presidente, Itamar Franco. É justamente no governo Itamar Franco que a hiperinflação vai começar a ser melhorada, a partir do Plano Real. O seu ministro da Fazenda, na verdade o quarto ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, a partir do Plano Real, vai conseguir criar uma espécie de unidade monetária
uma espécie de moeda virtual, né, imaginária, vamos assim, de transição entre a moeda anterior do cruzado, né, e a moeda posterior do real, para que o problema financeiro de hiperinflação que estava dentro da moeda anterior, inserido na moeda anterior, não passasse para a próxima. Ou seja, para que a nossa economia se estabilizasse sem necessariamente trazer todo o prejuízo que a moeda anterior trazia por estar desvalorizada frente à nossa hiperinflação, né, e à nossa dívida externa no mercado mundial. Tá? Então vai ser a partir do plano real que a hiperinflação vai deixar de ser uma hiperinflação e passar a ser uma inflação. E ao longo dos 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, lembrando que o plano real ele não é colocado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O plano real ele é implementado durante o governo Itamar Franco. Porém, Fernando Henrique Cardoso, naquele momento, era o seu ministro. Tendo ganhado popularidade mediante ao plano real, ele vai ser eleito após o término do governo de Franco, tá bom? E é importante salientar que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, como ele ficou conhecido pelas mídias, né, vai ter sido votada uma emenda constitucional que permite a reeleição. Isso é um fato importante, pois Fernando Henrique Cardoso, nesse sentido, vai ser reeleito. E os governos posteriores também, tá? Com exceção do governo anterior de Jair Bolsonaro e o antecessor Michel Temer, que seria um vice-presidente, tá bom? Mas retornando ao governo Fernando Henrique Cardoso, aqui abordando ambos os governos, tá? Tanto no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, quanto no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, que terminará já no século XXI, em 2003, ele vai ser marcado por políticas neoliberais de privatizações. Uma questão discursiva que eu cobrarei na prova, tanto da segunda série quanto da terceira série, para vocês que estão assistindo, né, e deveriam estar assistindo, vai ser as consequências dessas políticas neoliberais de privatizações que Fernando Henrique Cardoso vai implementar e como essas consequências vão afetar a população brasileira como um todo. Se, por um lado, esse governo vai ser marcado por algumas, ainda assim que tímidas, políticas sociais que visem a diminuição da desigualdade social e a inserção de grupos marginalizados na sociedade brasileira, por exemplo, vai ser criado o Cadastro Único, o CAD Único, né? E também a PNL, o Plano Nacional, que vai visar uma educação igualitária para todos. Por outro lado, né, o governo FHC vai ficar marcado pelas suas privatizações. E o que seriam privatizações? Seria a preferência de alguns governos a colocar certas estruturas e setores produtivos do Estado na mão de empresas privadas, empresas particulares, ao invés de colocar na mão de empresas estatais, tá bom? E algumas empresas estatais, como a Light, também vai ser parte do seu setor privatizado. Isso vai ter consequências negativas para a população brasileira, positivas e negativas. Serão cobradas as negativas, como o apagão, que vai ter, por exemplo, no caso, né, a malha distributiva de energia, o setor energético brasileiro, ele vai sofrer um baque que vai causar inúmeros apagões ao longo ali do começo dos anos 2000, né, afetando boa parte da população brasileira. A distribuição, políticas de distribuição de renda no Brasil também vão ser afetadas, não pelo apagão, mas pelas políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, aumentando assim a desigualdade social, a partir do momento que aumenta mecanismos de concentração de renda na política fiscal brasileira. E, somando-se ao aumento da desigualdade social e a crise em setores energéticos e na infraestrutura do país, a gente vai ter também a dificuldade de acesso ao emprego, ou seja, o aumento do desemprego por parte da população. Então, a gente vai ver o poder de consumo da população aumentando, já que a inflação diminuiu, o plano real ele deu certo, né? Mas, por outro lado, a gente vai ter consequências negativas dessas políticas neoliberais, como crises na infraestrutura brasileira, sobretudo no setor energético, aumento do desemprego e aumento da concentração de renda, sendo seguido pela desigualdade social. Novamente, essa questão será cobrada discursiva tanto na prova da segunda série quanto na prova da terceira série. Essa política, essa maneira de gestar o Estado e a economia fiscal brasileira, ela vai sofrer uma ruptura a partir do governo seguinte, que vai ser o governo Lula, que vai ser eleito em 2003 e assumido em 2004. Da mesma forma que Fernando Henrique Cardoso, Lula também governará 2 mandatos seguidos. E, diferente de Fernando Henrique, suas políticas serão mais voltadas para o que se denomina nacional desenvolvimentismo. Ou seja, se Fernando Henrique Cardoso ele vai buscar o desenvolvimento da economia nacional a partir de políticas neoliberais, de privatizações e da inserção de empresas
externas aqui no Brasil e melhores relações internacionais e econômicas com fundos monetários internacionais e com o Banco Mundial, o governo Lula vai se caracterizar por um maior investimento nas estatais brasileiras, né, entre elas a Petrobras. Além disso, né, ele também vai implementar inúmeras políticas sociais de distribuição de renda, criando Bolsa Família, por exemplo. Outro exemplo também pode ser chamado o projeto Minha Casa, Minha Vida. Tá? Apesar dessas políticas sociais que vão representar uma ruptura com os governos anteriores, é importante lembrar disso, né? O governo Lula também foi marcado por escândalos de corrupção que aconteceram ao longo do seu governo, sobretudo em seu partido. Tendo aí, por exemplo, o escândalo do Mensalão, que foi um escândalo onde houve a distribuição de renda de financiamento por parte do governo, do partido, dos políticos dos partidos de trabalhadores para a Câmara dos Deputados, né, para assim facilitar votos no Congresso, tanto também o escândalo dos marqueteiros, que vai ser ligado ali ao setor de marketing do governo Lula. Tá? Apesar disso, o governo Lula, lá no seu segundo governo, ele vai terminar relativamente com uma visão positiva frente à sua população, o que vai levar a uma continuidade das suas políticas sociais e de distribuição de renda. Porém, não mais no seu governo, mas no governo seguinte de Dilma Rousseff. É importante colocar que o governo Dilma Rousseff, ele também vai pertencer ao mesmo partido e ao mesmo tipo de política, estrutura política do governo anterior. A diferença é que, enquanto o governo anterior de Lula, ele tentava colocar uma espécie de melhor relação entre o setor privado e o setor do Estado, o governo Lula, o governo Dilma, ele vai tensionar um pouco nessa relação. E isso vai calhar justamente num contexto onde as redes sociais e a internet estão ganhando maior espaço dentro do debate político. Ou seja, as opiniões políticas, os debates políticos e o posicionamento da população como um todo, nesse momento do governo Dilma, que também vai governar 2 mandatos, sendo que o segundo mandato vai ser interrompido por um impeachment, vai estar presente ali a função das redes sociais e o posicionamento das pessoas dentro de órgãos de internet. E aí, né, a gente vai ver, por exemplo, a jornada de junho de 2013, onde a juventude da época vai se reunir para poder, dentro de uma postura anti-institucional e com base nas novas aberturas, nas novas liberdades de discurso que a internet e as redes sociais vão dar, eles vão começar a se manifestar pela rua em prol de melhores medidas, melhores políticas econômicas e exigindo coisas que o governo tinha prometido, né? Trata-se de uma jornada de junho, né? Trata-se de um movimento complexo, pois, se por um lado fez parte desse movimento inúmeros direcionamentos políticos, a gente tinha grupos de esquerda, grupos de direita, grupos que não se identificavam especificamente com o setor com viés político, né? Isso também vai se refletir ali em seus objetivos. Então, se por um lado da jornada de junho, né, grupos queriam, por exemplo, combate à corrupção, outros queriam maiores medidas distributivas. Então é importante entender que dentro desse movimento que pedia ali, criticava o governo Dilma Rousseff, não havia um objetivo em comum, havia inúmeros objetivos e a única coisa em comum ali seria a postura anti-institucional desse movimento, ou seja, uma descrença com o aparelho político, né, somado aí nesse sentido ao maior uso das redes sociais, né, como uma ferramenta de posicionamento político, tá? Como destaquei anteriormente, né, isso somado com tensões que vão surgir ali no Congresso entre o governo Dilma e a Câmara dos Deputados vai levar a um protocolo de impeachment à presidenta, tendo ali como principal acusação, né, as tais das pedaladas fiscais, que seria uma medida econômica adotada por governos anteriores, tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula, que porém no governo Dilma, tendo em vista um problema que talvez pudesse surgir de déficit fiscal, o problema, a pedalada fiscal aí surge como uma acusação por meio do STF, por meio da Câmara dos Deputados, né, para poder tirar a presidente Dilma do governo, que consegue, tá? Mediante Dilma Rousseff ter saído do governo, assume seu vice-presidente, Michel Temer. É importante salientar nesse ponto como isso é uma consequência também do governo anterior, do governo Lula, né, onde tentou equilibrar setores aliados ao setor privado, setores políticos aliados ao poder privado e setores políticos ligados ali a políticas públicas, sociais, de distribuição de renda. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a Dilma Rousseff ela é alinhada
a políticas mais próximas do governo Lula anterior, né, de distribuição de renda e políticas sociais, o seu vice-presidente Michel Temer é mais aliado ao setor privado. Essa dobradinha entre uma presidente, uma líder do executivo, mais voltada para o campo do nacional desenvolvimentismo e um vice-presidente mais voltado para o campo do neoliberalismo, vai ser fruto justamente dessa política de equilíbrio, né? O governo Michel Temer vai ser marcado, então, né, já pelo seu posicionamento neoliberal, com medidas que vão novamente retomar coisas que eram dos governos anteriores ao governo PT. A reforma trabalhista vai ser uma delas, né, que vai votar inúmeras medidas agora em relação a contrato de trabalho, a salário e alguns auxílios e benefícios trabalhistas, mas também vai votar algumas outras medidas relacionadas ao setor privado, como, por exemplo, o teto de gastos. O teto de gastos vai ser uma política econômica, né, que vai aí limitar o investimento do governo em setores de saúde e educação. Tá? O governo Temer foi um governo interino, foi um governo de vice e durou pouquíssimo tempo, tá? Mas tempo suficiente para poder implementar ali, né, a reforma trabalhista e esse teto de gastos, tá bom? O governo Temer ele vai ser seguido por um governo que também vai ter um caráter mais liberal, porém um pouco diferente dele. Ainda em cima desse clima onde as redes sociais vão ser um importante elemento de posicionamento político e de debate político na esfera pública, no contexto mundial, a gente vai ver uma ascensão do conservadorismo de direita e onde esse conservadorismo de direita vai ganhar espaço justamente nesses mecanismos novos que as redes sociais vão propor. Nessa esteira de maior utilização das redes sociais e, consequentemente, uma relativa politização da população brasileira, relativa pois elas tinham maior acesso ao debate político, mas não sobre reflexões políticas. E, no contexto mundial, uma ascensão do conservadorismo, a gente vai ter a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, que seria, no caso, o governo anterior. O governo Bolsonaro, como dito, ele vai representar uma ruptura com os dois governos anteriores, PT, mas também algumas diferenças com o governo Temer. Tá? Vai ser durante o governo Bolsonaro que vai ser eleito, por exemplo, a reforma da Previdência, que se durante a reforma trabalhista do governo Temer vão ser aí escolhidos os benefícios e vão ser manipulados ali leis voltadas ao mercado de trabalho. A Previdência vai lidar ali com questões relacionadas, por exemplo, como a aposentadoria. É sempre importante fazer, né, essa ligação entre o contexto local e o contexto mundial do Ocidente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vai ser justamente durante o governo Bolsonaro que no mundo vai surgir a tal da pandemia de Covid-19. Todos nós, vocês também jovens, né, vivenciamos. E isso também será cobrado na prova. Tá? De que maneira? O que seria importante pegar aí da Covid-19 e de como ela teve impacto aqui para a população brasileira? O governo Jair Bolsonaro ficou marcado pelas tensões no Ministério da Saúde. Lembrando que o papel do Ministério da Saúde ajustar, evidentemente, né, a saúde do país, seja por meio de políticas públicas voltadas para a imunização, até investimentos no setor de saúde. Lembrando que no governo anterior, o governo Temer, né, foi eleito o teto de gastos. Esse teto de gastos que pegava na educação e também na saúde vai ter importante papel limitador no investimento de políticas públicas voltadas para esse setor durante o governo Bolsonaro. Políticas essas que vão ser reafirmadas pelo governo Bolsonaro. Tá bom? E o que será cobrado ali na prova em relação a isso? Novamente, será cobrado de maneira discursiva. Faço aqui um adendo, tanto para a turma da segunda série quanto para a turma da terceira série. Ambos receberão uma revisão, contendo ali o que será cobrado na prova, não só na aula de hoje, mas na aula anterior. Tá bom? E nessa revisão terão partes grifadas em vermelho. E essas partes grifadas em vermelhas corresponderão, evidentemente, né, como vocês já devem saber, às questões discursivas que serão cobradas. E no caso da gestão Bolsonaro e mundial de Covid-19, isso também será cobrado. No caso, será cobrado o quê? Porque o governo Bolsonaro, implementou em nível de política pública voltado para a saúde. E quais foram as consequências dela, né, para a população brasileira como um todo. Uma das políticas que o governo Bolsonaro ele vai propor ali vai ser um investimento muito pouco no SUS. Esse investimento tímido no Sistema Único de Saúde brasileiro vai levar a alguns problemas, como a falta de equipamentos para tratar e imunizar pacientes,
ineficiente e também a dilapidação da estrutura do sistema, né, do SUS brasileiro, que vai causar aí uma superpopulação, né, vai ir muita gente para os hospitais, mediante, primeiro, a pandemia de Covid está se expandindo naquele momento, né, ou seja, mais pessoas estão ficando infectadas e, ao mesmo tempo, né, o sistema não está lidando, não estava conseguindo lidar com esse aumento de pessoas no seu sistema, tá? Já que faltava em estrutura. Além disso, né, o governo vai ficar marcado pela defesa de algumas posições bem problemáticas em relação a campanhas de vacinação e imunização, que naquele momento ficou chamado, né, denominado no mundo e também no Brasil, de negacionismo da ciência, onde algumas campanhas de vacinação e de imunização eram desencorajadas por órgãos do governo ou setores privados ligados ao governo em prol de outras medidas de imunização ou de impedimento de ali de você pegar o vírus, que não tinham base em estudos científicos. Resultado, isso vai levar a um aumento maior ainda, né, da mortalidade da população brasileira. Então, novamente, como política pública, né, a gente vai ter o pouco investimento do governo ali na estrutura do SUS, também mediante a crise no Ministério da Saúde, que vai rolar, né, onde a gente vai ver uma superpopulação, né, vai ter uma superlotação, perdão, ali do Sistema Único de Saúde. Outra medida também vai ser a popularização desses métodos bem duvidosos em relação à imunização e um desencorajamento, pelo menos inicial, a campanha de vacinação, coisa que vai demorar, vai postergar, né, essas campanhas de vacinação a começar no Brasil e que vão ter como consequência também o aumento da mortalidade aqui no Brasil, tá bom? A atual nova República do Brasil, né, está durante o governo Lula. Entretanto, nós na prova e na aula vamos nos limitar ao governo anterior. Talvez aí no futuro, né, a gente também trate o governo atual, tá bom? Então, recapitulando, né, vocês terão, além da videoaula de hoje, do material do livro, teriam uma revisão em relação a todo o conteúdo que cairá na prova. Será cobrado de maneira discursiva, tanto para aqueles da segunda série quanto aqueles para a terceira série que estão assistindo essa aula, 3 questões. Uma relacionada à Constituição de 1988 e o quanto ela foi efetiva para a população brasileira, ou seja, uma Constituição cidadã que tentava inserir grupos excluídos da nossa sociedade, e o quanto ela conseguiu incluir, né? Também será cobrado em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso e as suas políticas de privatizações, né, e neoliberais, como ela teve impacto na população brasileira, né? Lembrar ali do apagão, lembrar ali do aumento do desemprego, da concentração de renda, e também será cobrado, né, em relação ao governo de Jair Bolsonaro e sua gestão da pandemia de Covid-19. Lembrando, né, que, assim como eu falei ainda há pouco, o governo vai ser marcado por políticas que, a primeiro momento, vão desencorajar a imunização e a vacinação conforme a Organização Mundial da Saúde propõe, e a continuidade do governo Temer, né, de dilapidação do sistema público de saúde brasileiro, tá bom? Tendo aí tudo isso como consequência o aumento da mortalidade, né, e uma superlotação do SUS, tá bom? Lembrando que eu encontro completamente disponível para caso vocês tenham dúvida. Estudem pelo livro, estudem pela revisão e prestem atenção nessa aula, pois uma aula não só importante como obrigatória, tá bom, pessoal? Um abraço, bons estudos para vocês e até breve, galera. Tchau, tchau.